ONGs, políticos e imigrantes apresentam campanha de lei para defender indocumentados em Massachusetts. Cônsul do Brasil em Boston divulga orientação para caso de incidentes inesperados com o ICE. Brasil e Estados Unidos fecham parceria para discutir próximos voos com deportados. Ministério Público do Paraná pede extradição de brasileiro que matou 4 pessoas em 2018. E tem todos os detalhes do trágico acidente aéreo que matou dezenas de pessoas na capital do país. Hoje, analistas lembraram que a tragédia pode estar ligada à demissão anunciada na semana passada pelo governo Trump de vários chefes da Administração de Segurança de Transportes e de uma comissão de segurança de aviação. Boa noite. Boa noite. Em Massachusetts, políticos, imigrantes e ONGs lançaram uma campanha em prol de um projeto de lei para defender os indocumentados no estado, incluindo o direito de julgamento antes da deportação. Eles também querem garantias de que a Polícia Estadual não vai cooperar na perseguição e prisão dos imigrantes sem status legal. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Foi na frente do Legislativo de Boston que o lançamento da campanha Protect Our Immigrants Community aconteceu. Políticos americanos, brasileiros e defensores dos direitos dos imigrantes estavam presentes na ação que visa proteger os indocumentados das operações do ICE que estão acontecendo em todo o país. Esse ano, eu e outros deputados introduzimos um projeto de lei que se chama Safe Communities Act. O que o Safe Communities Act faz? Simplesmente codifica a separação dos poderes entre a polícia local e a polícia estadual e as agências federais, especificamente no nosso caso, a imigração. Ou seja, você pode interagir com a polícia local sem ter preocupação que você vai ter alguma interação com a imigração. Por que é isso importante? Precisamos manter a nossa comunidade mais segura e poder interagir com a polícia. Se você for alguma vítima de um crime ou testemunha de algum crime, você pode ajudar a nos manter uma comunidade mais segura sem preocupar com seu status imigratório. Se puder, nos dá um apoio nessa luta do Safe Communities Act. Segundo os autores do projeto de lei, a defesa dos imigrantes se baseia em direitos humanos e também na proteção da economia do país. Os políticos alegam que os imigrantes são responsáveis por vários trabalhos essenciais, como colheita e plantação, construção civil, vendas e outras áreas que são carentes de mão de obra nos Estados Unidos. A coalizão Protegendo as Nossas Comunidades Imigrantes foca em 2 leis para serem aprovadas aqui no State House de Massachusetts. A primeira, a Lei Comunidades Seguras, o Safe Communities Act, oferece 5 provisões de regulação entre o trabalho das polícias locais e o trabalho do ICE, da Polícia de Imigração. A segunda, o Legal Defense Act, garante fundos, recursos para que esses imigrantes residentes, também pagadores de impostos, acessem advogados quando estão diante de um caso de deportação. Essas 2 leis têm um objetivo e um valor em comum, que é garantir dignidade e proteger os direitos das pessoas imigrantes aqui no estado. E o Cônsul-Geral do Brasil em Boston divulgou um comunicado para orientar a comunidade brasileira sobre que ações tomar como precaução em caso de incidentes inesperados com o ICE, a Polícia de Imigração. Pois é, olha, as recomendações do embaixador são para quem vive em Massachusetts, New Hampshire, Vermont e Maine, mas claro, são um reflexo das ações do governo Lula. Ou seja, são ações que podem ser tomadas pelos brasileiros imigrantes indocumentados em qualquer consulado dos Estados Unidos. É importante que todas as famílias brasileiras mantenham em dia sua documentação, especialmente o passaporte brasileiro, que serve tanto como documento de viagem e como identificação. Também é importante que vocês registrem no consulado o nascimento de seus filhos menores, não importa a idade deles. Essa é a garantia de que seus filhos possuam a nacionalidade brasileira e possam retornar ao Brasil sem maiores empecilhos. Ainda sobre as crianças, é sempre importante ter em mãos a autorização para a viagem de menores dada a cada um dos pais ou ao responsável legal. Outra medida que é sempre bom lembrar e mencionar é que cabe às famílias brasileiras avaliarem se é necessário ou não fazer um planejamento familiar migratório
prevendo eventual autorização de guarda dos filhos a parentes ou responsáveis de sua confiança. Vocês poderão ver aqui embaixo, na legenda, os links para pedir passaporte e registro de nascimento. Lembro a vocês que o consulado também presta assistência cabível a brasileiros em situação de emergência, como hospitalização e desvalimento. O consulado pode ser informado sobre isto no e-mail que aparece nesta tela agora. E se houver dúvidas específicas sobre documentos a serem obtidos no consulado, vocês poderão escrever para o contato.boston.itamaraty.gov.br, que a consulta será respondida rapidamente. Ainda falando de imigração, uma reunião entre representantes do Brasil e do governo norte-americano terminou positiva para o nosso país. Além de receber um pedido de desculpas, o Itamaraty anunciou a criação de um grupo de trabalho com os Estados Unidos para discutir os próximos voos com deportados brasileiros. O encontro foi a portas fechadas no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, entre Gabriel Escobar, da Embaixada Norte-Americana, e a secretária de Europa e América do Norte, a embaixadora Maria Luísa Escorel de Moraes. O encarregado de negócios dos Estados Unidos ofereceu um pedido de desculpas pelo tratamento que ele chamou de inadequado com algemas oferecido aos 88 brasileiros que foram deportados na última sexta-feira em um voo que pousou em Manaus. Depois do encontro, a embaixadora brasileira anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir os próximos voos com deportados brasileiros dos Estados Unidos. A ideia é poder coordenar de forma conjunta essas operações. A notícia foi recebida com entusiasmo pelo governo brasileiro, que já anunciou que defende os direitos humanos dos deportados. O uso de algemas e correntes é de praxe das autoridades migratórias dos Estados Unidos, mas o Brasil argumenta que esse sistema não pode ser usado de forma generalizada e precisa ser retirado ao entrar no nosso território para não violar termos de acordos com os Estados Unidos. O Ministério Público do Paraná pediu aos Estados Unidos a extradição de um policial militar que está foragido do Brasil e que foi preso recentemente aqui no país. Como até agora ele não foi deportado, as autoridades judiciais paranaenses oficializaram o pedido de extradição para que ele cumpra a pena por homicídio no estado. O brasileiro cometeu o crime em 2018. Ele estava trabalhando, era policial militar, mas dirigia em uma via movimentada em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e atropelou 4 pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Todas foram levadas ao hospital em estado grave e acabaram morrendo. Uma investigação descobriu que o policial não estava em uma ocorrência ativa na hora do atropelamento. Desde o crime, o brasileiro, que não sofreu ferimentos graves, fugiu do Paraná e migrou de forma ilegal para os Estados Unidos. Segundo o Ministério Público Paranaense, ele está agora detido no estado de Utah após ser preso por violar as leis de imigração daqui do país. Agora são aguardados os trâmites para a extradição dele, que deve acontecer em breve. A seguir, tem todos os detalhes do acidente aéreo que chocou o país na capital, Washington, D.C. E além disso, a gente fala sobre os recentes incidentes em sequência que já apontavam para os riscos de uma colisão nos céus dos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. As autoridades norte-americanas anunciaram que as investigações para esclarecer a colisão aérea mais mortal do país desde 2001, envolvendo o avião comercial e um helicóptero militar, devem demorar semanas. No total, 67 pessoas morreram, entre eles vários patinadores artísticos. Em coletiva de imprensa, o presidente Trump culpou as políticas democratas pela tragédia. A reportagem é da Eloá Zen. Já são quase 24 horas que as equipes de resgate estão trabalhando nas águas geladas do rio Potomac em busca dos destroços do avião, do helicóptero e vítimas da tragédia. We have not recovered the flight data recorders yet. We know they're there.
Por causa das condições extremas do rio, a chefe do National Transportation Safety Board, Jennifer Homendy, disse que as caixas pretas das aeronaves ainda não tinham sido retiradas d'água. A ideia, segundo o Departamento de Transporte, é ter uma análise preliminar do acidente aéreo em pelo menos 30 dias, mas o relatório completo será divulgado depois que a investigação for concluída. Our intention is to have a preliminary report within 30 days, and the final report will be issued once we've completed all of our fact-finding and investigation. Em coletiva de imprensa durante a tarde, o presidente Donald Trump culpou as políticas do governo democrata pelo choque aéreo. Ele prometeu uma investigação rápida para o que chamou de terrível colisão que vai marcar a história do país. This was a dark and excruciating night in our nation's capital and in our nation's history, and a tragedy of terrible proportions. Estas imagens mostram o momento exato do choque aéreo entre as duas aeronaves por volta das 9 horas da noite de ontem. O avião da American Airlines, com 64 pessoas a bordo, estava iniciando o procedimento de pouso no aeroporto Reagan, em Virgínia, próximo de Washington, D.C., quando bateu em um helicóptero militar Black Hawk em treinamento, com 3 soldados a bordo. O secretário de Transportes afirmou que a investigação ainda está no início, mas garantiu que essa tragédia era completamente evitável. Autoridades disseram que o céu estava claro. A torre de controle registrou os militares afirmando que tinham visualização do avião comercial. O novo secretário de Defesa, Pat Hegseth, afirmou que houve erro humano. A mistake was made. O aeroporto Ronald Reagan já voltou às suas atividades normais. Autoridades destacaram que o transporte aéreo é extremamente seguro. Hoje, analistas lembraram que a tragédia pode estar ligada à demissão anunciada na semana passada pelo governo Trump de vários chefes da Administração de Segurança de Transportes e de uma comissão de segurança de aviação. E esse grave acidente aéreo na capital do país voltou a acender o alerta para a crise de aviação que acontece aqui nos Estados Unidos. Para alguns especialistas, uma sequência de incidentes recentes já apontava para o risco de colisões nos ares do país. Faz tempo que o sistema de controle de tráfego aéreo está sobrecarregado nos Estados Unidos. Nos últimos meses, uma série de incidentes nos aeroportos e nos ares do país levantou dúvidas sobre questões de segurança. De acordo com especialistas, a sobrecarga nas operações de controle e a falta de pessoal estão entre os fatores que quase provocam tragédias. Em fevereiro de 2023, por exemplo, um avião cargueiro da FedEx e uma aeronave da Southwest com 128 pessoas a bordo quase colidiram em Austin, no Texas. As duas aeronaves chegaram a uma distância de cerca de 52 metros. Após o caso, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes concluiu que o incidente foi provocado por suposições incorretas por parte de um controlador de tráfego aéreo. Já em julho de 2024, 2 aviões comerciais ficaram a cerca de 200 metros de distância em Syracuse, no estado de Nova York. Segundo as autoridades, foi o controlador que permitiu que uma aeronave se aproximasse da pista enquanto outra estava decolando. Outro caso de grande repercussão aconteceu em setembro do ano passado, quando um avião da Alaska Airlines, com 182 pessoas a bordo, precisou abortar a decolagem para evitar uma colisão com outra aeronave no Aeroporto Internacional de Nashville. A recorrência desse tipo de caso faz com que autoridades do setor passem a defender a necessidade de treinamento adicional para controladores em condições de baixa visibilidade e de melhorias tecnológicas nos aeroportos do país. No Oriente Médio, Israel e Hamas realizaram mais uma troca de prisioneiros. O governo de Jerusalém soltou 110 palestinos presos. Enquanto o Hamas libertou 8 reféns que estavam sob domínio do grupo terrorista. Os detalhes com Matias Brotero. Dos 8 reféns libertados, 3 são israelenses e 5 tailandeses. Eles ficaram 482 dias em cativeiro. Agam foi a primeira refém a ser libertada. No sul da faixa de Gaza, os sequestrados Arbel Yahud, de 29 anos, e Gadi Moses, de 80 anos, passaram por cenas aterrorizantes. Homens armados que escondiam os rostos tentaram levá-los para a Cruz Vermelha enquanto uma multidão espremia os israelenses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegou a sugerir que, por causa da falta de segurança na libertação dos reféns, prisioneiros detidos em Israel não deixariam a prisão hoje, conforme havia sido acordado.
mas países que atuam como mediadores da trégua garantiram que a situação não se repetirá. O governo voltou atrás e autorizou a libertação de 110 prisioneiros. De Tel Aviv, Matias Brotero, para o Américas no Ar. A seguir, Estados Unidos abrem mercado para 3 produtos brasileiros sem exigir certificação sanitária. E a gente também fala de uma nova paixão norte-americana, a tilápia brasileira. Aumentaram e muito as importações desse pescado. O assunto agora é agronegócio. Os empresários brasileiros estão comemorando um novo acordo comercial com os Estados Unidos. É que a Casa Branca anunciou a abertura do mercado norte-americano para 3 novos produtos vindos lá do nosso país. A partir de agora, o Brasil vai poder enviar fruto seco da macadâmia, farelo de mandioca e fibra de coco, sem a necessidade de uma certificação sanitária. A notícia vai beneficiar especialmente os pequenos e médios produtores do nosso país, que vão poder acessar um mercado bem seletivo, considerado de alto valor agregado. Com esse anúncio, o Brasil alcança 13 novas aberturas de mercado em 2025. No ano passado, o nosso país exportou mais de 12 bilhões de dólares em produtos agropecuários para os Estados Unidos. A expectativa é de que o Brasil dobre esse montante neste ano com as exportações. Isso se os Estados Unidos não adotarem novas taxas comerciais para produtos de países parceiros. E sabe o que caiu no gosto dos norte-americanos? A tilápia brasileira. O sabor desse peixe foi considerado único e perfeito e por isso está bombando aqui no país. Só para se ter uma ideia, no ano passado, o Brasil vendeu mais de 13 mil toneladas desse peixe para o exterior. 90% foi apenas aqui para os Estados Unidos. Tilápia frita, moqueca, ao forno com batatas. Não importa a receita, o peixe brasileiro tem conquistado cada vez mais os americanos. A popularidade da tilápia brasileira é tão grande que passou a ser vendida em quase todos os lugares do país. Hoje, esse peixe é o segundo produto alimentício de maior crescimento no território americano. Por causa dessa procura crescente, as exportações da tilápia estão batendo recorde. No ano passado, das 13.700 toneladas do peixe brasileiro vendido no exterior, 90% foram para os Estados Unidos. Isso significa um aumento nas exportações de 138% em relação a 2023. Um dos motivos do sucesso é a qualidade da tilápia do nosso país, que além de ser leve, proteico e saboroso, é também versátil, ideal para dietas saudáveis e equilibradas. Tem uma boa quantidade de proteína e baixo teor de gordura. O mercado de tilápia dos Estados Unidos é dominado por importações. Apenas 5% desse peixe é produzido domesticamente. E a tendência é de que o peixe brasileiro continue nadando cada vez mais longe, ganhando o mercado internacional e cada vez mais o gosto dos americanos. E olha só essa notícia, o relógio do juízo final que fica em Chicago foi adiantado em 1 segundo e agora está mais perto do que nunca do colapso global da humanidade. Esse relógio foi criado por cientistas para medir ao longo das décadas os riscos e ameaças existenciais, como crises ambientais, conflitos e ameaças nucleares. Setting the clock closer to midnight, we send a stark signal. Ao ajustar o relógio para mais perto da meia-noite, enviamos um sinal claro, como o mundo está perigosamente perto do precipício. Qualquer movimento em direção à meia-noite deve ser tomado como uma indicação de perigo extremo e um aviso de desastre global e fim da humanidade, disse Daniel Rose, presidente do Conselho de Ciências e Segurança e também do Boletim dos Cientistas Atômicos. Os especialistas adiantaram o relógio do fim do mundo, passando de 90 para 89 segundos para meia-noite. A justificativa dessa ação é a falta de avanços para combater a destruição. Não vemos progresso positivo suficiente nos desafios globais que enfrentamos, incluindo risco nuclear, mudança climática, ameaças biológicas e avanços em tecnologias perigosas. Os países que possuem armas nucleares estão aumentando o tamanho e o papel de seus arsenais, investindo centenas de bilhões de dólares em armas que podem destruir a civilização diversas vezes, afirmou o cientista. Investing hundreds of billions of dollars in weapons that can destroy civilization
many times over. O relógio foi criado em 1947 por Albert Einstein e J. Robert Oppenheimer. Ele tem sido avançado ao longo das décadas, refletindo as ameaças existenciais do planeta. Teoricamente, quanto mais perto fica da meia-noite, mais se aproxima do fim do mundo. Depois do intervalo, Fernanda Torres e Maria da Penha entram para a lista das 50 mulheres mais poderosas do mundo pela revista Forbes. E hoje é o dia da saudade e nós fomos saber o que os brasileiros que vivem por aqui mais sentem falta. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Agora um alerta para os moradores da Carolina do Norte, na região de Old Fort. As autoridades emitiram sinais de atenção para incêndios florestais. Muitos moradores de áreas municipais e rurais, como Crooked Creek, estão recebendo ordens de evacuação. Bombeiros já trabalham para conter as chamas e, por precaução, alguns trechos de rodovias, como a I-40, estão sendo bloqueados. O Centro Nacional de Meteorologia está chamando a atenção sobre os ventos fortes que afetam essa área do país, que infelizmente podem ajudar a propagar as chamas e criar novos focos. Por isso é preciso estar atento aos alertas do governo disparados por celular. Algumas propriedades do condado de McDowell já vieram abaixo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. A gente começa por Boston, que tem chuva nessa área, com mínima de 30 graus. Nova York também tem essa mau tempo aí, mínima de 37, máxima de 42. Norfolk, a máxima é de 75 nessa área. Já na Flórida, a gente tem tempo encoberto em Jacksonville, sol brilhando em Miami e Tampa, máxima de 79 em Tampa. New Orleans chove, em Houston faz sol com máxima de 69, Evelyn. Esse sol continua brilhando em San Antônio, mas a mínima está baixinha, a previsão é de 40. El Paso, a mínima cai ainda mais apesar do dia ensolarado, mínima de 31 Fahrenheit. Desce ainda mais em Albuquerque, olha só, gente, mínima de 26. Já em Phoenix, sobe um pouco mais a temperatura e o sol não aparece. Mesma situação em Las Vegas, por lá a máxima é de 61. Em São Francisco, lá na Califórnia, a previsão é de bastante chuva ao longo de todo o dia e a máxima não passa de 55. A atriz brasileira Fernanda Torres está com tudo e acaba de entrar para a lista das mulheres mais influentes do mundo. O ranking 50 Over 50 Global acabou de ser atualizado pela renomada revista norte-americana Forbes. Fernanda Torres ganhou o reconhecimento através da atuação no filme Ainda Estou Aqui e dos prêmios internacionais que tem ganhado. A revista destacou a carreira brilhante da atriz, que começou quando ela tinha apenas 13 anos. Outra brasileira que entrou para essa seleta lista é a Maria da Penha, que dá nome à Lei de Proteção às Mulheres no nosso país. A revista destacou seu ativismo contra o feminicídio e a resiliência notável dela como uma agente de mudança da sociedade. A lista da Forbes é renovada a cada ano e neste 2025 trouxe como destaque mulheres de 32 países. As escolhas são com base em nomes que transformam os seus setores, passando pela educação, artes, ativismo, esporte e empreendedorismo. E hoje, dia 30 de janeiro, é comemorado o Dia da Saudade. Essa palavra tão linda que não tem tradução exata para muitas línguas, como o inglês, e que é uma das mais utilizadas na literatura e na música brasileira. E para quem decide viver no exterior, a saudade, olha, não tem como comparar, tem peso ainda maior, não é, Evelyn? É isso. A reportagem é da Carolina Camargo, vamos dar uma olhada. Já parou para pensar em quantas vezes você sente saudade de alguém ou de algo ao longo do seu dia? Pode ser de um familiar, do seu pet, uma comida, viagem, de uma época que passou, ou, no caso dos imigrantes, saudade do Brasil mesmo. Por definição, a saudade é um sentimento de melancolia e desejo pela presença de algo ou alguém que pode estar distante. É uma emoção complexa que mistura nostalgia, pode ser dolorosa, mas também trazer esperança. A origem do Dia da Saudade é incerta. Não se sabe o motivo da escolha da data de 30 de janeiro, nem se tem ideia de quem estipulou ela. Apesar do mistério, uma coisa é certa: a saudade é algo tão especial e complexo que os brasileiros precisaram dedicar um dia todinho a esse sentimento, oficializando a necessidade coletiva de expressar algo que nem mesmo é possível explicar.
Desde a criação do Dia da Saudade, a data é celebrada como uma forma de reconhecer a importância desse sentimento na nossa existência. A saudade pode ser vista de forma positiva ou negativa. Ela traz uma conexão emocional com pessoas que estão distantes ou momentos que ficaram para trás. Apesar de vir acompanhada a um sentimento de dor, é uma forma de preservar as memórias afetivas. Por outro lado, a saudade pode ser bem dolorosa, principalmente quando às vezes parece um sentimento insuportável. A saudade também é delicada quando temos que nos adaptar a novos ambientes. Para muitos imigrantes, inclusive, quando há uma dificuldade nessa adaptação, a saudade pode ser traduzida como um sentimento de desamparo, de solidão, também de perda. Hoje, com a tecnologia, nós temos uma grande aliada para nos ajudar com a saudade. Fotos que nos lembram de momentos especiais, redes sociais que nos permitem interagir com pessoas que estão distantes. Mas certamente que isso não substitui o contato físico e a vivência de um momento. Psicólogos explicam que não existe uma única maneira de lidar com a saudade e cada pessoa faz isso de um jeito. Mas, quando se trata dos imigrantes, as táticas são mais ou menos parecidas, como recorrer à internet e ao telefone celular para matar a saudade, ou, daqui de longe, recordar boas memórias e buscar por novas experiências para preencher certos vazios. Mesmo assim, esse sentimento está sempre presente no nosso coração expatriado. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 5 anos e o que eu mais sinto falta no Brasil, além da minha família, dos meus amigos, claro, que eu ainda tenho muita família lá, é da comida. De poder comer qualquer tipo de culinária, qualquer hora do dia. Eu sou de São Paulo, então lá a gente tem muita variedade, tem todo tipo de restaurantes, todos ficam abertos e todos são uma delícia. E eu sinto que aqui nos Estados Unidos, por mais que tenha algum tipo de variedade, não é igual à do Brasil. A gente tem uma comida muito rica em sabores, eu sinto muita falta disso. Sinto falta de poder ir à feira, de comprar frutas e legumes fresquinhos, de comer um pastel, tomar um caldo de cana. Sinto muita falta das pessoas, né? Eu sinto que o brasileiro é muito caloroso, é muito amigável. Aqui nos Estados Unidos o pessoal é mais frio. Também sinto muita falta das festas, do carnaval, sinto falta da animação, né? No Brasil a gente sempre está celebrando, sempre tem um motivo para celebrar. Eu sinto saudade da minha infância, né? Das brincadeiras de criança lá no Brasil. E eu acho que ainda tem mais uma coisa que eu sinto muita saudade, é da minha interação com a minha família, dos domingos na casa da avó, do passar férias nas casas dos tios. Eu acho que isso eu tenho muita saudade, da parte familiar e da infância. É o que eu tenho muita saudade. Apesar de parecer um fardo, a saudade também pode ser uma forma de nos conectarmos com a nossa identidade, a nossa cultura e os nossos relacionamentos, sendo uma prova de que por mais distante que o corpo possa estar, o coração permanece conectado. Sensacional essa matéria, hein, Evelyn? Incrível. Tem saudade do quê? Ih, tá com tempo? A lista é grande. Não, gente, a gente morre muito de saudade do Brasil, da nossa cultura, não tem jeito. Muita coisa. Do família, povo. do povo, do abraço. Nossa, de ver pessoas. Agora a gente vai encerrar o jornal na saudade, grudadinha com vocês. Porque eu sei que vocês em casa também estão pensando do que vocês têm saudade. Bastante. Vamos ficar nostálgicos, Vamos. curtir esse dia. Bom, o Jornal Américas no ar então termina agora. Você fica com a nossa programação, tá chegando o Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.